Olá pessoal, tenham todos uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu sou o Gleison Lima e estou aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouco sobre algumas questões da banca IBFC. É a banca responsável por vários concursos do nosso país e o objetivo aqui é a gente passar um pouco desse formato da banca, de algumas questões, no nosso caso aqui, as questões de direito penal, de legislação penal especial e como que essa banca enxerga a forma que vocês deverão ter que fazer a prova delas. Tem questões que são mais objetivas, são mais cara a crachá, tem questões que avançam um pouco na jurisprudência e há questões com um pouco de discussão sobre doutrinas. Então é importante que, como a gente sempre fala aqui no Dedicação Delta, precisamos estudar o pacote completo. A gente precisa ver o direito dentro das questões como um pacote em que vai envolver estudo de lei seca, estudo de doutrina e estudo de jurisprudência. Tudo isso muito bem direcionado, com a realização de maneira constante, diária, de questões, vai ser crucial para que vocês possam ser aprovados aí no concurso público que vocês objetivam, tá certo? A nossa meta aqui é realmente passar o máximo de questões possível dentro desse tempo que a gente tem e dentro de cada questão avançar um pouco no conteúdo que trata cada uma das alternativas, porque isso é importante para que vocês possam saber o que tem de errado e o que tem de certo em cada uma das questões. Tudo bem? Então, para a gente não ter mais perda de tempo, eu vou colocar minha fotinha na lateral. Vamos para a nossa maratona de questões banca IBFC, dedicação Delta pelo direito penal, aí, o melhor direito de todos. Desculpe aos civilistas, aos administrativistas, constitucionalistas, mas a gente tem certa paixão pelo direito penal. Mas vamos lá. Para a gente não perder mais tempo e realmente avançar nas questões, vamos para a questão de número 1, a questão de hoje, que é também da banca IBFC, com todas serão, aplicada no ano de 2020, vai falar o seguinte, olha, com relação ao crime de peculato, e já vamos falar, crime de peculato essencial que todos estudem de maneira aprofundada os crimes contra a administração pública. O primeiro deles, o carro-chefe ali do artigo 312, é exatamente o crime de peculato, com suas várias modalidades. Mas vamos lá, com relação ao crime de peculato, analisa as afirmativas abaixo e dê valor de verdadeiro ou falso a cada uma delas. Primeiro nós vamos resolver as questões e logo em seguida a gente vai fazer os apontamentos, tá? O Código Penal prevê a hipótese de peculato culposo. Poxa, aqui já começamos lindo, né? Hipótese de peculato culposo. Opa, aqui já começamos lindo. Lindamente, hipótese de peculato culposo, porque tem essa modalidade sim no nosso Código Penal. Então, a gente já vai olhando aqui, poxa, se essa aqui é verdadeira, e assim que o concurseiro faz, tá? Se essa aqui é verdadeira, eu já vou eliminar o quê? A letra D. Poxa, fiquei na A, B e C. Tá bom. No peculato culposo, a segunda alternativa, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, se é antes da sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena, reduz de metade a pena imposta. Também é verdadeira, letra de lei, letra fria de lei, como a gente vai ver logo em seguida. Portanto, essa também é verdadeira. Olha, se aqui tem falso, tá vendo a letra C? Então não pode ser a letra C, tá certo? Ficamos na letra A e na letra B. Vamos para a próxima alternativa. É hipótese de peculato o ato de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Gente, isso aqui é a aplicação diversa da estabelecida em lei das verbas públicas. É um crime específico esse aqui. Ou seja, isso não se trata de um peculato. Portanto, essa alternativa ela é falsa. Se nós temos duas verdadeiras e uma falsa, que é a última, nós temos como marcação a nossa letra B. Por isso, nós temos a questão número 1, a alternativa B como verdadeira, mas vamos destrinchar essa questão, que é o mais importante para vocês aqui. Primeiro ponto, nos comentários que a gente vai trabalhar. Vou trazer minha fotinha bonita aqui para cima. Onde é que está a nossa fotinha? Vou colocar ela aqui para facilitar o evento. Vamos lá. Peculato, gente. Nós temos modalidade de peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante aproveitamento do erro de outrem e o peculato eletrônico, modalidade nova aí. Gente, o peculato, quando a gente vai ver no artigo 312, vamos lembrar que ele é um crime contra a administração pública. E vai nos dizer o seguinte, apropriar-se, parece apropriação indébita. Não se esqueçam que aqui nós estamos falando do crime de peculato e não de apropriação indébita, embora se pareça com ele.
Quando a gente vai avaliar lá o artigo 168 do Código Penal, nós vamos ver que lá tem sim o crime de apropriação indébita. Aqui nós temos diferente, que é o crime de peculato, que é apropriar-se o funcionário público. Opa, tem uma característica essencial. O funcionário público. Vai dar uma olhadinha lá no artigo 327. 3.2, vou ser bonitinho aqui, ó. 2.7. Ó, bonito, hein? Pois é, vamos lá no artigo 327, vamos ver o conceito de funcionário público, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Bacana? Aí vou ter uma reclusão de 2 a 12 anos, mas o interessante aqui embaixo, olha, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, opa, parece o furto, não parece? Do artigo 155 do Código Penal, mas é isso? Não é. Então nós temos aqui já a modalidade apropriar, lá no caput ali 312, nós temos a modalidade desviar, que é aqui também, no caput artigo 12, mas também nós temos a modalidade subtrair, que é o peculato chamado de peculato furto, ou concorre para que ele seja subtraído em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, se esse funcionário público, se ele se apropria, se ele desvia ou se ele subtrai esse bem aí que pertence à administração ou está na posse da administração, na posse dele em razão do cargo, ou ele cria aquela facilidade, em razão da facilidade que ele tem, ele consegue subtrair aquele bem ou concorre para que seja subtraído, nós temos aí as modalidades de peculato: apropriação, desvio, furto. Mas temos também a culposo mediante aproveitamento do erro de outrem e o eletrônico? Temos também. Vamos ali à frente e que conseguimos averiguar aqui no parágrafo 2º. Nós temos o peculato culposo. Esse peculato culposo, a gente já lembra lá do artigo 18 do Código Penal, para definir de fato o que é um crime culposo. Quando o agente ele deu causa ao resultado por 3 formas: imprudência, negligência ou imperícia. Aí nós falamos da modalidade culposa de um crime. E não à toa nós temos também aí a modalidade culposa do próprio peculato. Por isso, peculato culposo. Então, se o funcionário concorre, olha aqui, olha, vejam, concorre culposamente. Bonito ficou esse quadrado meu, hein? Ficou nada não, mas tá bom, dá para ler. Concorre culposamente para o crime de outrem, temos uma detenção de 3 meses a 1 ano. E aí a gente avança no parágrafo 3º. Olha que interessante, que vem como uma das alternativas. No caso do parágrafo anterior, que se refere ao quê? Ao peculato culposo. A reparação do dano, se ela precede, ou seja, se ela é antes da sentença irrecorrível, ou seja, ela é antes da sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade. Gente, lembremos que sentença irrecorrível, ela vem com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto tiver recurso, ainda está como recorrível. Ela extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade da pena imposta. Às vezes acontece uma questão ser pegadinha falando que é possível que o sujeito faça reparação de dano em peculato doloso. Não pode. O peculato doloso ele responde pelo crime. Se for peculato culposo, se for antes da sentença recorrível, vai ter extinção de punibilidade se ele reparar o dano. Se for depois, nós vamos ter a redução da pena desse sujeito pela metade. Agora nós falamos do crime culposo aqui, como já destacamos, que é aquele cometido com imprudência, negligência ou imperícia. Agora, viram lá que eles tentaram colocar o crime de peculato para aquele que dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei? Ou seja, esse sujeito não apropria desse bem. Na verdade, era para ele fazer uma escola, ele fez uma praça. Era para ele poder comprar merendas e ele foi e comprou cadeiras. Isso é dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Nesse sentido, nós temos esse crime do artigo 315 do Código Penal, que não é um peculato, e que vai gerar detenção de 1 a 3 meses. Bacana? Por fim aqui, gente, vamos lembrar do peculato eletrônico. Peculato eletrônico é aquele que há uma inserção de dados falsos no sistema de informação. Cuidado, que esse crime é um crime muito peculiar. Vai falar de inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Ele vai inserir, beleza? Ou facilitar esse funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Aí vem mais 2 outros verbos, ó. Alterar ou excluir
indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Então veja, esse funcionário, ele insere, ele facilita a inserção de dados falsos ou altera ou exclui indevidamente dados corretos do sistema de informação. Aquele cara, ele tem a senha, ele pode entrar no sistema, ele pode inserir ou alterar essas informações, ou excluir ou facilitar o ingresso de dados. E nesse sentido, ele o faz. E por que ele faz? Ele tem a finalidade de obter uma vantagem indevida, seja para si, seja para outrem, ou até mesmo que ele o faça para causar dano. Nesse sentido, se ele pratica essa conduta, automaticamente ele entra nessa ideia chamada de peculato eletrônico, cujo nome URIs aqui em cima está de inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A do Código Penal. Tanto assim, ele tem a mesma pena do peculato doloso lá. Pena de 2 a 12 anos. Não se esqueçam desse crime importante, pode cair para vocês. Fechou? Vamos avançar nas questões aqui? Segunda questão que eu trago para vocês hoje. Vou manter só a tela para ela ficar vazia aí, ó, comigo. Vamos lá. Fala o seguinte, vamos falar de lei de drogas. Lei 11.343 de 2006, lei de suma importância para o estudo de vocês. Por quê? Porque ela cai praticamente de todos os concursos, tá? Que vão trabalhar aí com direito penal. E vai falar o seguinte, ó. De acordo com a lei de tóxicos, que estabelece normas para a repressão em produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outras providências. Referente a essa lei, vão assinalar a alternativa correta. Vou marcar a palavra correta aqui, vai ficar melhor, né? Vão assinalar a alternativa correta. O que nos diz aqui, ó? Primeiro, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária falar imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia, primeiro, comunicação imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 48 horas. Gente, são 48 horas? Não, né? São 24 horas. Bonito esse 4, ficou parecendo que esse cavalo cansado, mas tá bom. 24 horas. Vou até um H para ver se vai ficar mais bonito aqui, ó. H. 24 horas. Fechou? Então, em 24 horas vai dar, vai comunicar ao Ministério Público, remetendo cópia, na verdade, a cópia do auto lavrado, dando vista ao Ministério Público em 24 horas. É o que fala a lei. Lei de drogas, tá? Letra, então, não é essa, porque a gente quer a correta. Letra B. Para efeitos de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é necessário laudo de constatação firmado por perito oficial. Olha, gente, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecer materialidade do delito, necessário laudo de constatação? Sim. Firmado por perito oficial? Sim. Mas também pode ser por quem? Por pessoa idônea. Não confunda com o Código de Processo Penal. Também pode ser por pessoa idônea. E é mais, no qual é suficiente, essa palavra aqui que fez errar a questão, suficiente a indicação da natureza da droga, não só a natureza da droga, mas também a quantidade dessa droga. Bacana? Então não é somente ou suficiente a indicação da natureza da droga. Poderia falar aqui que é firmado por perito oficial, ficou faltando, né? Falar que é também por pessoa idônea, ficou faltando. Mas o mais errado aqui está tal do suficiente. Não é só a natureza, mas também a quantidade. Portanto, também está errada. Fechou? Letra C. O perito que subscreveu o laudo de constatação, ou seja, na hora que está prendendo em flagrante, aquele perito oficial que vai fazer o laudo da constatação, será que ele vai ficar impedido de participar da elaboração do laudo definitivo? Claro que não. Ou seja, a lei já traz isso expressamente. Aquele que fez o laudo de constatação na hora da prisão em flagrante, quando for fazer o laudo definitivo, ele não estará impedido de fazê-lo. Letra D. Então, essa letra C também está incorreta. Letra D. No caso de prisão em flagrante, a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Sim, tendo prisão em flagrante, primeiro o juiz defere esta execução dessa destruição de drogas
e, de fato, o delegado de polícia deve executar essa decisão judicial num prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Portanto, a nossa letra D é a mais bonita, é a mais correta, né? Mas vamos lá, letra E. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 60 dias contados da apreensão. Não são 60 dias, são 30 dias. Ó, bonitinho, 3 e o 0. Portanto, essa aqui também está errada. Marcamos a nossa letra D como alternativa correta e vamos para alguns detalhes, algumas explicações breves aqui sobre o assunto. Primeira coisa, gente, nós temos que entender que uma coisa é a destruição de drogas quando existe prisão em flagrante. Outra coisa é a destruição de drogas quando não existe prisão em flagrante. Outra coisa é a destruição de plantação de drogas. Vou colocar minha carinha aqui bonitinha, pra gente poder ver se consegue coube aqui bonitinho. Mas não vou ficar aqui tampando dedicação delta, né? Vamos pular de cá? Vamos. Vamos lá. A nossa Lei 11.343 de 2006, que trata do tráfico de ilícitos, de entorpecentes, vai tratar de posse de droga para consumo pessoal, ou seja, trata da repressão a drogas para consumo, a drogas em geral, ilícitas, claro. Ela traz no seu artigo 50 a seguinte redação: ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto de prisão, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. A questão falou 48 horas. E vai falar no nosso parágrafo 1º aqui, ó. Para efeito da lavratura do APF, lembrem o seguinte, algumas siglas vocês têm que já memorizar. Auto de prisão em flagrante, APF, que vai que cai na prova assim, tá? O estabelecimento da materialidade do delito é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade, a questão só falou natureza, da droga, firmado por perito oficial ou, na falta do perito oficial, por pessoa idônea. Fechou? Próximo ponto, parágrafo 2º. O perito que subscreveu o auto a que se refere o parágrafo 1º não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Lembremos, prender em flagrante, laudo de constatação. Agora, lá para o processo, vai ser enviado, junto com o inquérito ali, a elaboração do laudo definitivo, do qual o perito que elaborou esse laudo inicial não estará impedido de participar do segundo. Fechou? O parágrafo 3º vai falar, olha, recebida a cópia do APF, o juiz, no prazo de 10 dias, olha aqui os 10 dias, ele certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Lembremos aqui, ó, quando ele recebe o APF, tá? 10 dias. E vai para o parágrafo 4º. Essa destruição da droga será executada por quem? Pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do MP ou autoridade e da autoridade sanitária. Então vejam bem, o juiz teve um auto de prisão em flagrante, recebe o auto de prisão em flagrante, verifica o laudo de constatação, determina a destruição de drogas e o faz isso dentro de 10 dias. Remete essa decisão ao delegado de polícia, que deverá executar essa decisão no prazo de 15 dias. Se fosse tudo certinho, tudo dentro da lei, seria 10 dias para o juiz decidir, 15 dias para o delegado executar, totalizando aí 25 dias, tá? Se for tudo dentro da lei. É o que a gente tem que memorizar para a prova. Vamos lá. Trazendo para cá, vou tirar minha fotinha daqui, facilitando. O artigo 50A, olha como é que muda um pouquinho a nossa conversa. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração num prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Olha que interessante. Lá na prisão em flagrante, nós temos um regramento. Agora, sem prisão em flagrante, incineração em 30 dias. E mudamos a cantiga agora do artigo 32, quando falamos de plantações ilícitas. Imagina, chegou lá, deparou com a plantação ilícita. Aí serão... Até uma questão prática aqui. Imagina você chegou numa fazenda, sei lá, o delegado que está atuando nesse caso. Aí você foi lá e viu um hectare de plantação de maconha. Gente, é possível de recolher aquilo tudo? É mais fácil, mais prático, mais coerente que se incinere, que faça até mesmo a queimada daquela droga que foi encontrada. Pois é, essa alternativa de queimar naquele local é muito mais coerente. Por isso o artigo 32, ele fala que, olha, as plantações ilícitas serão o quê?
imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, tá certo? Que recolherá quantidade suficiente para exame pericial de tudo lavrando o auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação de local, assegurando as medidas necessárias para a preservação da prova. Então, para isso, vamos lembrar desses 3 momentos diferentes. Ó, esse aqui é o primeiro, beleza? Esse aqui é o segundo, e esse aqui é o terceiro. O que nós temos em comum, ou pelo menos para discutir cada um desses 3? Ó, primeira coisa, a apreensão de drogas com prisão em flagrante. Segundo, apreensão de drogas sem prisão em flagrante. E o terceiro, plantação de drogas ilícitas, com ou sem prisão em flagrante. Na primeira, o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, em 10 dias ele certifica e decide pela destruição das drogas e fala, delegado, vai lá e destrui. O delegado tem 15 dias para destruir. Beleza? No segundo caso aqui, a apreensão de drogas sem prisão em flagrante, nós temos o delegado de polícia que destrói a droga no prazo máximo de 30 dias contados da apreensão. E no terceiro momento, que nós temos as plantações, né, de drogas ilícitas, nós temos uma destruição imediata da droga pelo delegado de polícia, que pode inclusive valer-se de queimada, observando as cautelas para a proteção do meio ambiente. Fechou? Então vamos para a próxima questão, que é a questão número 3 para nós, que vai falar o seguinte, sobre lesões corporais. Voltamos para o Código Penal aqui, gente. Vou colocar minha cabecinha aqui, minha fotinha. Vamos lá, pronto. Lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa do Código Penal. Sobre esse assunto, vamos analisar as alternativas, essas afirmativas. Vamos lá. As lesões corporais, elas dividem-se em dolosas, beleza, e culposas, beleza. E ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimos. Não. Só as lesões corporais de natureza dolosa dentro do Código Penal é que são divididas entre leves, graves e gravíssimos. Bacana? Vamos ver que tem um pouquinho de diferença quando a gente for tratar do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, aqui, nós estamos trabalhando no Código Penal, e dentro do Código Penal, lesão corporal dolosa, nós temos a gradação entre leve, grave e gravíssima. Mas a lesão corporal culposa não tem essa gradação. Fechou? Não se esqueçam disso. Avancemos. O conceito legal, número 2 aqui, então essa aqui está errada, tá? Se está errada, já vão lá embaixo. Todas as afirmativas estão corretas. Não pode. Se a 1 está errada, não tem que ter todas. Aqui está falando da 1, ó. Estão corretas apenas a afirmativa 1. Onde tem 1 também não pode estar correto. Estão corretas apenas a afirmativa 1 e 3. Não, onde tem 1 está incorreto. Ou seja, só pode ser a letra D e a letra E. Então vamos lá. Número 2. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão. Sim, verdadeiro. Por que isso? Gente, ó, tô um rabinho aqui. Gente, vejam só. Quando a gente fala de lesão corporal de natureza leve, é porque, como é que eu descubro que ela é leve? É porque ela não é grave, porque ela não é gravíssima. É isso que a gente tem que entender. Bacana? Então, toda vez que vem a lesão corporal, você tem que pensar. Se é leve, é porque ela não é nem grave nem gravíssima, porque ela vem realmente por um conceito de exclusão. Beleza? Então, por isso que está verdadeiro. Quando nós vamos para 3, vai falar o seguinte, olha, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal de natureza grave. Perfeito. Nós vamos ver aqui que uma das modalidades de lesão corporal de natureza grave é exatamente a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Portanto, essa aqui também está correta. Sendo correta, 2 e 3, nós temos a alternativa D como a verdadeira. Tendo verdadeira, alternativa D, nós vamos avançar. E avançar significa, vamos lembrar o que a lesão corporal grave e gravíssima fala no Código Penal? Primeiro, gente, lesão corporal de natureza grave. Grave, olha, quando eu estava estudando para concurso, eu falava o seguinte, eu vou memorizar esse aqui como D, pai. D, pai. Por que eu colocava D, pai? Não estava na ordem, que bonitinho, não, mas era para eu lembrar. D eu lembrava de debilidade permanente de membro, sentido ou função. P eu lembrava de perigo de vida. A eu lembrava de aceleração do parto, que não é aborto, é aceleração do parto, que pensa, se grave a aceleração do parto, aborto vai ser gravíssima. É uma questão de sequência.
E por último, o I seria a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se servir para vocês aí, lembra do DPAI, tá? Que seriam as 4 hipóteses em que nós temos a lesão corporal de natureza grave com pena de reclusão de 1 a 5 anos. E avançando aqui, nós vamos para a lesão corporal de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, vai falar o seguinte, olha, se resulta incapacidade permanente para o trabalho, se resulta enfermidade incurável, se resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função, se resulta deformidade permanente. Só lembrando da perda aqui, gente, perda não é debilidade, tá? Debilidade, de membro, sentido ou função, está lá na grave. Aqui é perda. E por último, se tem aborto, que não é aceleração de parto, porque é gravíssima, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Como é que eu fazia isso aqui? Por exclusão. O que não era grave lá atrás, em tese, seria a gravíssima, tá certo aqui? Então, vamos lá. Mais alguns comentários aqui, só jogar a fotinha para cima para não atrapalhar a leitura de vocês. Pois bem, lesão culposa também, que está dentro do Código Penal, que é aquela lesão que é culposa por negligência, imprudência ou imperícia, como a gente tem na definição de culpa do artigo 18 do Código Penal. Mas o que a gente tem que lembrar é que não existe uma gradação de lesão culposa aqui no Código Penal. Vai falar, olha, não tem lesão leve, grave ou gravíssima culposa. Lesão leve, grave ou gravíssima vai ter que ser necessariamente a dolosa. E para a gente não confundir, é o bizu que eu dou para vocês aqui, para se cair no concurso de vocês, Código Penal, mas também crime de trânsito, não se esqueçam que a lesão corporal também pode ser cometida na condição do veículo automotor. E nisso nós vamos fazer uma diferença. Que de acordo com o artigo 303 lá do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, vai ter uma pena X, mas recentemente nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito e falava o seguinte, olha, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, nessa lesão aqui, ó, nessa lesão culposa do trânsito. Lembra, saímos do Código Penal, está no Código de Trânsito aqui, para a gente fazer uma comparação. Sem prejuízo de outros previstos no artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí você vai falar, oxe, será que mudou alguma coisa? Claro que mudou. Código Penal não trabalha com gradação de lesão corporal culposa de leve, grave e gravíssima. Não tem isso lá. Porém, o Código de Trânsito, ele inovou. Falou que existe para ele, Código de Trânsito, lesão corporal culposa que seja grave e gravíssima. Ou seja, também nós temos a leve, nós temos a grave e nós temos a gravíssima para o Código de Trânsito na lesão corporal culposa. Só um bizu para quem tiver que utilizar isso aí nas provas de vocês. Fechou, pessoal? Vamos avançar? Avançamos para mais uma questão da banca IBFC. Vamos lá. Em relação aos conceitos de imputabilidade e responsabilidade, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeiro ponto. Uma das características que o agente deve apresentar para que seja responsabilizado e sofra sanção pelo critério biopsicológico é o desenvolvimento mental completo com alcance da maturidade psíquica. Perfeito. De acordo com o próprio Código Penal, nós vamos ver que tem diferenças entre o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. Mas vamos esperar. De acordo com realmente o que a gente pode entender pelo critério biopsicológico, que já memorizem, é a regra do nosso Código Penal, nós temos que entender sim, que para a pessoa ser sancionada, ela tem que ter o desenvolvimento mental completo com alcance da maturidade psíquica, um dos critérios. Vamos lá. Segunda alternativa, então essa aqui está certinha. Já vão lá embaixo? Se essa aqui está certinha, nós vamos lembrar que o 1 está certo. Todas as afirmativas estão corretas? Pode ser. Estão corretas as afirmativas 1 e 3? 1 e 2? Beleza. Estão corretas apenas a 2 e 3? Poxa, se só tem 2 e 3 aqui não tem 1, essa aqui é a alternativa errada. Tá? Estão corretas apenas a afirmativa 2 e 3? 1 e 3? Pode ser ela. Está correta apenas a afirmativa 1. Vamos lá, vamos ver a 2 aqui. Gente, uma das características que o agente deve apresentar para que seja responsabilizado e sofra sanção segundo o critério biopsicológico é a ausência de doença ou transtorno mental. Não, isso aqui está um contradizendo o outro, né?
Então, não é a nossa alternativa a ser marcada, tá certo? Então, se o 2 não está correto, então aqui, olha, aqui a letra A está incorreta, porque está falando que todas são corretas. A letra B, falando que estão corretas apenas afirmativas 1 e 2. Se a 2 está incorreta, tem que eliminar ela aqui, beleza? Então, eu fiquei com a letra D ou com a letra E. Tá vendo que a BFC é maldosinha? Ela sempre vai deixar duas para vocês? Vamos avançar. Ponto 3. Ao infrator considerado inimputável por apresentar transtorno mental, será aplicada medida de segurança. Puxa, interessante, hein? Infrator é inimputável por transtorno mental, vão aplicar medida de segurança para ele. Tá correta a alternativa, portanto, 1 e 3, nós temos que marcar, cai para o abraço, na letra D. Mas vamos fazer nossos comentários? Vamos ver o que a gente tem para poder acrescentar? De fato, é a letra D. Nós temos para acrescentar o seguinte: conceito analítico de crime. Primeiro, gente, para estudar direito penal, temos que lembrar, existem conceitos de crimes. Um deles é o conceito analítico, essa concepção analítica do crime. Na concepção analítica pode ser bipartite, pode ser tripartite, pode ser até quadripartite. Mas vamos adotar a mais trivial aqui, que seria a concepção tripartite, que vai falar que um crime é um fato típico, um fato ilícito, também conhecido como antijurídico, e culpável. Nesse sentido, nós temos os elementos da culpabilidade. Lembra que se tem fato típico, ilícito, culpável, cada um desses tem seus elementos dentro deles. Na parte do culpável, nós temos 3 elementos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Onde que nós queremos trabalhar? A parte da imputabilidade. Então, o sujeito comete um fato típico, esse fato típico é ilícito, não tem nenhuma excludente de ilicitude, nós temos que ver se ele é culpável. O que a gente vai trabalhar, de acordo com a questão, é a culpabilidade, tá certo? Dentro da imputabilidade. Pois bem, o que é ser imputável, gente? Ser imputável é o agente mentalmente, o agente mentalmente desenvolvido e mentalmente são. Ou seja, ele possui inteira capacidade de entender o caráter criminoso do seu fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o sujeito que sabe o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo e vai lá e pratica aquela conduta. Nesse sentido, nós temos o sujeito que ele é imputável. Quais são os critérios que o Código tem para aferir a imputabilidade de alguém? Vamos lá? Quais são esses critérios? Critérios biológico, critério psicológico, critério biopsicológico. Já adianto que o que é regra do nosso código é o critério biopsicológico. Vamos começar pelo biológico. O biológico, gente, depende exclusivamente da existência de doença mental, tá certo? Presunção absoluta de que o sujeito é inimputável. Basta ser doente mental. Ah, mas e se o doente mental tiver consciência do que está fazendo? O critério biológico não importa. Ele é doente mental, então ele é um sujeito inimputável. Esse é adotado pelo código? Não como regra. Mas há uma aplicação do critério biológico para quem é menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele é o quê? Inimputável. A ele nós vamos incidir as disposições de quem? Do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA. Tá? Ele não comete crime nem contravenção penal, ele comete infrações análogas que seriam os atos infracionais. Estão lá no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o critério biológico ele é adotado como exceção no nosso código por uma adaptação, entendendo-se todo aquele que é menor de 18 anos, ele já é inimputável por uma determinação jurídica. Vamos lá. O critério psicológico, que também não é adotado como regra para a gente. Que é o psicológico? No momento da prática daquele crime, o sujeito não tinha capacidade de entender o caráter criminoso e autodeterminação. É o critério adotado, por exemplo, para embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Muito interessante aqui. Por quê? Porque, olha, o sujeito é um sujeito são, sujeito tranquilo, mas naquela hora do ato, da conduta ali, ele não tinha condições de entender não tinha a capacidade, né, de entender o caráter criminoso daquela sua conduta e de se autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Gente, lembremos que a embriaguez não exclui a sua imputabilidade. É esta embriaguez, decorrente de caso fortuito, de força maior, que realmente retirou a capacidade do sujeito de entender o caráter criminoso da conduta dele e da sua autodeterminação, é que vai ser adotado como critério de exceção no nosso código, é o critério psicológico, para se aferir
a imputabilidade do agente, tá certo? E por último, que é a nossa regra agora, nossa regra geral, que é o caráter biopsicológico. Ou seja, no momento do crime, o agente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e nem de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É uma mescla, é uma mistura do caráter biológico e do caráter psicológico, e aí nós vamos ver lá no artigo 26 do nosso Código Penal. Fechou? Nós temos aqui mais, deixa eu colocar só a tela. O Brasil adotou, portanto, o critério biopsicológico. Temos como exceção o critério biológico para os menores de 18 anos e o critério psicológico para embriaguez fortuita ou força maior. E os inimputáveis do artigo 26, aí nós vamos referendar o que está na lei falando. É isento de pena, ou seja, exclui a culpabilidade, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não se esqueçam de lembrar, é interessante falar isso, né? Não se esquecer de lembrar. Mas lá, o inteiramente, tá certo? Há uma redução de pena? Sim. Mas como é que vai haver a redução de pena? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente. Veja que o 26 caput fala, ele era inteiramente. Aquele não era inteiramente capaz. Era metade capaz, né? Uma parte capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, o sujeito poderá sim ter uma diminuição da sua pena, mas ele não vai ser isento de pena. Para ser isento de pena, ele tem que ser inteiramente incapaz, tá certo? Vamos lá no artigo 27, falar dos menores de 18 anos, são penalmente inimputáveis, critério biológico, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Fechou? Vamos lá para a sanção penal. Temos que lembrar que sanção penal ela é dividida entre pena e medida de segurança. Essa é a sanção penal. Pena, nós temos reclusão, detenção, prisão simples. Temos como medida de segurança a internação e tratamento ambulatorial. São espécies de medidas de segurança: a internação, tá aqui, e o tratamento ambulatorial. Tá certo? O interessante que eu trouxe aqui, para a gente poder entrar num pouquinho de discussão, é lembrar que se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Beleza. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Essa regra do artigo 97, ela está hoje flexibilizada pelas nossas cortes. Isso porque o entendimento do STJ tem falado, olha, nem toda vez que o crime for só punido com detenção, eu vou dar tratamento ambulatorial. Eu tenho que avaliar o caso concreto. Às vezes, a punição do crime é com reclusão e, por circunstância do caso concreto, eu não vou internar esse sujeito. Eu vou dar a ele um tratamento ambulatorial. Por isso que não necessariamente vamos enxergar o artigo 97 de forma literal. Veja a importância do estudo. Eu tenho que saber o conteúdo do artigo 97, mas ao mesmo tempo eu também tenho que entender que o artigo 97 não pode ser visto de maneira literal, porque as cortes superiores já estão entendendo que não é só a detenção que vai permitir o tratamento ambulatorial. A reclusão, que em tese é um pouco mais gravosa, poderá também permitir o tratamento ambulatorial em vez de internação. Tá certo? Isso vai depender do caso concreto. Está lá no nosso artigo, o nosso informativo 662 do STJ. Avancemos, pessoal. Avancemos para a próxima questão. Avancemos, pessoal. Avancemos para a próxima questão, que é a nossa questão de número 5 aqui no cronograma, que vai falar o seguinte. Eu vou passar a fotinha para cá para não esconder o dedicação delta, né? Vamos lá. Os crimes contra o patrimônio, reservaram grande atenção do legislador, ao passo que esse estipulou diversas condutas passíveis de sanção criminal, com a finalidade de resguardar o bem jurídico pessoal. Sobre essa modalidade de crime, vão assinalar a alternativa que está correta. Vamos lá, alternativa correta. Gente, não constitui crime de estelionato emitir cheque sem... não constitui crime de estelionato emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder sacado. Gente,
O crime de estelionato está no nosso artigo 171, mas ele tem modalidades equiparadas e uma delas é justamente emitir cheque sem suficiente provisão de fundos. Então, essa questão está errada. A gente quer a correta. Letra B. A pena pelo crime de apropriação indébita é diminuída nos casos em que o ato criminoso é perpetrado pelo tutor ou curador. Vejam, crime de apropriação indébita começa ali no nosso artigo 68 do Código Penal. Quando a gente fala de apropriação indébita, vocês acreditam que a pena vai ser diminuída se o sujeito for tutor ou curador? Ou se essa pena vai ser aumentada? Olha, do tutor e curador, eu espero muito mais uma respeitabilidade em relação ao patrimônio daquele tutelado ou curatelado. Por essa razão, jamais essa pena seria diminuída. E sim, ou ficaria igual ou seria aumentada. Nos casos, de acordo com a própria lei, ela é aumentada e não diminuída. Então aqui não é diminuída, ela é aumentada. E vamos lá, letra C. O crime de receptação não admite modalidade culposa. Gente, receptação tem sim modalidade culposa, tá? Prevista expressamente na lei. Então, não tem esse não aqui não. Embora, nós vamos ver, essa modalidade culposa do crime de receptação não está assim tão flagrante no Código Penal. É uma interpretação da doutrina que já está assentada e consolidada hoje. Então, a letra D agora é isento de pena. Isento de pena. O cônjuge que comete crime de furto. Furto é violência grave ameaça? Não. Em face do companheiro durante a constância do casamento. Poxa, então o cônjuge pode furtar do outro e isso não vai dar crime? Não vai dar crime. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Nós vamos vê-la ali pela lei. Porém, é isento de pena, sim, o cônjuge que comete crime de furto em face do companheiro durante a constância do casamento. Portanto, essa é a alternativa que a gente tem que marcar como certa. Aqui nós vamos lembrar das escusas absolutórias. Fechou? E a letra E, não será punido criminalmente quem, de qualquer modo, apropriar-se de coisa alheia perdida. Ah, o cara perdeu um negócio e eu vou lá e encontrei esse negócio perdido. Eu posso ficar para mim? Não, não pode. Não pode porque é crime, tá? Nós vamos ver onde é que está esse ponto. Marcando a questão 5 como letra D. Vamos lá ver quais são os comentários que a gente tem para ele. Gente, lembramos aqui, ó, crime de estelionato, que é obter para si, o famoso 171, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Lembre sempre de ler a lei, gente. Tem que pegar os detalhes. Em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vai falar que nas mesmas penas incorre, ou seja, figuras equiparadas. Quem emite cheque, o barrachudo, né? Sem suficiente provisão de fundo. Entreguei o cheque para a pessoa, mas não tinha fundos. Beleza? Ou então o que eu faço? Eu entreguei, tinha fundos, mas eu sustei, não é assustar o cheque, senão ele vai morrer do coração, né? É sustar o cheque. Por quê? O que eu fiz? Eu frustrei o pagamento. Liguei para o banco e falei, não vai cobrir esse cheque não, desacordo comercial. Isso aqui pode dar crime? Pode dar crime, tá certo? Vamos lá para a apropriação indébita. O crime de apropriação indébita está no artigo 168 e vai falar, olha, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção, pena de 1 a 4 anos e multa. Vamos avançar? Opa, passa para cá, porque eu não quero que vocês não leiam, né? Querendo muito pelo contrário, que vocês leiam. Vai falar, o parágrafo 1º, aumento de pena. A pena lá da apropriação indébita é aumentada e não diminuída, é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, os dois aqui, vai aumentar a pena em 1/3 e não diminuir. Também do síndico, também do liquidatário, do inventariante, do testamenteiro, do depositário judicial. Fechou? Também em razão de ofício, emprego ou profissão, nós vamos ter esse aumento de pena. E nós temos a receptação da modalidade culposa, temos, de acordo com a alternativa lá, temos qual que é a modalidade culposa pelo entendimento doutrinário. É aquele que adquire ou recebe a coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Vejam bem, parece que isso aqui é doloso, gente? Parece.
imagina, o cara vai lá e oferece para o outro um som que está avaliado em R$1.000, oferece por R$200. Tem alguma coisa errada? Parece que tem. O sujeito sabe que o outro cara é um drogado da rua. E esse drogado vai lá e oferece a coisa para ele, mesmo que seja pelo mesmo preço de mercado. Mas ofereceu. Poxa, essa pessoa parece que todo mundo vê aqui como um drogado, que vende as coisas, que faz isso e aquilo. Será que é razoável? Não. Parece ser um pouco figura dolosa? Parece. Então, o parágrafo 3º, embora pareça ser doloso, o entendimento doutrinário, e é para a prova levar isso aí, é que trata-se de uma receptação de forma culposa. E como a receptação de forma culposa, está ali uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Essa aqui é a receptação de natureza culposa, que tem uma previsão no Código Penal, mas que não está tão expressa assim, tem que entender um pouquinho de doutrina aqui. Fechou? Levem isso para a prova. Vamos lá, crime culposo. O crime culposo é aquele que o agente deu resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Por isso se atrai lá a receptação culposa. Vamos lembrar das escusas absolutórias, lá do cônjuge que furtou do outro? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes desse título, em prejuízo, do título é o quê? Dos crimes contra o patrimônio. Em prejuízo do cônjuge, nas constância do casamento, da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, que seja parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Nomenclaturas mais antigas aí do Código Penal, né, que é de 1941. Artigo 183. Não se aplica o disposto dos 2 artigos anteriores, principalmente falando desse aqui, o 181, tá? Se esse cônjuge aqui, na constância da sociedade conjugal, não praticou um furto, mas praticou um roubo, lembrando que roubo tem violência ou grave ameaça, será que ele vai estar isento de pena? Não vai estar. Fechou? Então é isso que ele quer excepcionar. Posso até isentar de pena quando for cônjuge na constância da sociedade conjugal, for crime de dano, por exemplo, for um crime de furto, for uma apropriação indébita, não vão apenar ali, não, desde que eles resolvam entre eles. É isso que o Código pensou. Mas se tratar de roubo ou de extorsão, ou em geral, se houver violência ou grave ameaça à pessoa, aí sim, aí nós vamos ter uma punição, tá certo? E ao estranho que participa do crime, ele vai também ser punido. Vamos supor, o sujeito é o cônjuge, mas ele trouxe um amigo para poder furtar da casa da mulher dele. O cônjuge não responderá pelo crime, mas e o amigo vai responder pelo crime, tá? E o inciso 3º, e se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, o idoso. Aí sim nós vamos ter o crime. Fechou? Por último, a apropriação de coisa achada. Esse trem do achado não é roubado, não existe, tá? Achado vai ser considerado crime. É chamado de apropriação indébita. Tem um tempo ali para o sujeito se arrepender, né? O parágrafo único vai dizer: quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando-a de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, vai sim incorrer no crime de apropriação de coisa achada. Fechou? Avancemos aqui para mais uma questão, IBFC, e vai nos dizer o seguinte, o exercício do poder de punir em matéria penal pelo Estado possui um prazo determinado em lei. A inércia do ente público em aplicar a devida reprimenda observar-se-á o instituto da prescrição. Ótimo, prescrição. Tema de extrema relevância e um tema que exige um pouco mais de musculatura para estudo. Uma das causas extintivas da punibilidade previstas no Código Penal. Sobre o tema, vamos analisar, vamos marcar a alternativa que é a correta, sobre prescrição. O oferecimento da denúncia ou queixa interrompe a contagem do prazo prescricional. Não é o oferecimento que interrompe, é o recebimento. Recebimento, tá? Então, por isso que está errado, porque pediu para a gente marcar a correta. Letra B. Caso haja expedição de carta precatória ou rogatória, não será suspenso o prazo prescricional. Carta precatória, a gente realmente não suspende. Carta rogatória, a gente suspende, tá? Maldade da prova de misturar direito penal com processo penal. Cuidado,
Caiu exatamente, Banco e BFC. Então está errado por causa disso. Para carta precatória, não vai, de fato não vai suspender, porque não vai atrapalhar a instrução criminal. Mas para carta rogatória, sim, quando você manda de um país para outro, tá? Letra C, prescreve em 25 anos a pretensão. Primeiro você já matava a questão, não existe prescrição aqui de 25 anos, tá? O máximo ela vai estar de 20 anos. Ela vai estar lá. A pretensão de processamento dos crimes cuja pena seja superior a 8 anos. Não, superior a 8 anos, a prescrição vai se dar em 16 anos. Vamos lá, essa questão dava para matar por causa da letra D. O crime de racismo é imprescritível, está lá na Constituição Federal flagrante. Por isso dava para matar ela aqui. E a letra E, a prescrição, mesmo depois de transitar em julgada a sentença penal condenatória para a acusação, regula-se pela maior pena em abstrato prevista. Não. Quando há um trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a pena para se avaliar a quantidade de tempo da prescrição vai ser a pena em concreto que foi aplicada, tá? Vamos ver alguns detalhes disso, então, portanto, é a letra D mesmo. E vamos lá, é claro que hoje é uma aula mais rápida, que só de questões, mas eu quero dar uma interpretada para vocês um pouquinho de prescrição. Vamos lá. São causas interruptivas da prescrição, mas antes eu tenho que jogar para cá, né? Vamos lá, isso aqui eu quero. Vamos lá, gente. Prescrição é a perda da pretensão do Estado em punir alguma conduta criminosa. O Estado ele tem um prazo para punir aquela conduta criminosa. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e nós temos a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva vamos chamar de PPP, prescrição da pretensão executória vamos chamar de PPE. Quando eu falo de execução da pena, eu tenho que falar que já apliquei a pena para essa pessoa. Agora só falta o Estado executar. Quando eu falo de prescrição da pretensão punitiva, o Estado ainda está buscando punir esse sujeito. Então, estou antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá certo? Levando esses conceitos, vamos lembrar que uma das formas de extinção de punibilidade é exatamente a prescrição, como prevê lá o nosso artigo 107 do Código Penal. Eu vou falar no inciso 4º que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção. Fechou? O que a gente vai lembrar aqui é que são causas interruptivas da prescrição, interrompe essa prescrição, o curso da prescrição vai se interromper pelo recebimento da denúncia ou queixa, e não pelo oferecimento, como falou na questão. Mas, só para a gente lembrar, também vai se interromper esse prazo da prescrição a pronúncia. Ó, lembremos que se vai interromper, vai voltar no zero. A pronúncia interrompe, a decisão que confirma a pronúncia, lá nos crimes dolosos contra a vida, pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorríveis, ou seja, publicou a sentença ou acordo condenatório, ainda que recorrível, vai interromper a prescrição, pelo início ou continuação no cumprimento da pena e pela reincidência. Fechou? E a gente avança pensando, olha, peraí, pela carta rogatória, lá da questão, o que é carta rogatória? Olha, preciso cumprir, por exemplo, a intimação de uma pessoa em um outro país, manda-se carta rogatória. E o Código de Processo Penal, aí não é Código Penal, é o CPP, no seu artigo 368, ele vai falar, olha, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Tá certo? Então, vai suspender a prescrição nesse caso da rogatória? Vai. Questão maldosa essa, né? Então, para vocês entenderem. Avancemos. Quais são esses prazos prescricionais? Vão no artigo 109. Vai ter prazo de 20 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos, 4 anos e 3 anos. Vai depender de quem? Vai depender do tamanho da sua pena. Vamos lá para a tabelinha? Fica mais prático. A tabelinha vai nos contar o seguinte, ó. Quando o máximo da pena for superior a 12 anos, tá aqui, ó, superior a 12 anos, a prescrição vai se dar em 20 anos. Mas, aqui, ó, quando for mais de 8, é mais de 8, viu, gente? Mais de 8 não é igual. Mais de 8. Até 12, quando fala até 12 é 12, até 12 é menos de 12 ou igual a 12. Vai ser a prescrição em 16 anos. Mais de 4 até 8, prescrição em 12 anos. Mais de 2 até 4 anos de pena,
A prescrição vai se dar em 8 anos. Mais de um ano, não é igual, mais de um ano, tá? Até 2 anos, prescrição em 4 anos. Agora, se a pena for, aqui, ó, peraí só um minutinho. Aqui tem na tabelinha tá errada aqui, ó. Aqui é igual ou maior que um ano, tá? Igual ou maior que um ano, 4 anos. É exatamente o que fala aqui no inciso 5º. Se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior não excede a 2. É essa aqui. Ó. Então aqui só coloca um igualzinho na frente aqui. Ó. Igual ou mais de um ano, até 2 anos, ou a prescrição vai se dar em 4 anos. Agora, se a pena for menor do que um ano, a prescrição vai se dar em 3 anos. Fechou? Não se esqueçam. Lembre dessa tabelinha. Às vezes é muito importante, principalmente para a prova objetiva. Tá bom, gente? Vamos lembrar do racismo. O racismo está lá no artigo 5º, inciso 42, vai falar que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Fechou? Lembramos que a lei do racismo é 7716, imprescindível se ela for cair no concurso de vocês. Só por fim, uma das questões vai falar da questão da prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória, mas tem um detalhe. Tudo bem, a prescrição depois de transitar em julgado de sentença condenatória vai regular pela pena aplicada. Claro, se eu já apliquei a pena, se a prescrição vai se regular pela pena aplicada e não pela pena combinada. A pena, imagina, crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos, homicídio simples. Eu vou ter que, para regular a pena, é o máximo da pena ali, 20 anos. Então a prescrição, por coincidência, vai se dar em 20 anos. Agora imagina, se eu já apliquei a pena para o sujeito de 12 anos, então a prescrição vai se regular por essa pena que já foi aplicada. Fechou? O parágrafo 1º que é interessante, fala, ó, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior da denúncia, tá certo? Da denúncia ou queixa. Então, se já transitou em julgado para acusação, mesmo que a defesa esteja em seus recursos, como a pena não vai poder aumentar mais, naturalmente nós temos que considerar que é a pena aplicada. Fechou? Tema de prescrição é necessário estudar, é necessário relembrar, porque é um tema que envolve, igual eu falei, uma musculatura um pouco maior. Vamos para a nossa questão aqui. Nossa questão, deixa eu ver, esta questão. Vou colocar a fotinha aqui para baixo, para facilitar. Por último, vamos para a gente finalizar dentro do tempo. Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa no direito penal. Vamos analisar as afirmativas e assinalar a que está correta. Correta. Vamos lá. Tentativa branca é aquela em que ocorre quando a agente, branca, não acertou ninguém. Por isso que ela é branca. Embora tendo empregado os meios ao seu alcance, não consegue atingir a coisa ou pessoa. Exatamente o conceito de tentativa branca. Nós vamos ver ali que é diferente a tentativa branca para a tentativa que é a vermelha, né? Que é a tentativa cruenta. Lembra de cru, lembra de carne crua, lembra de vermelho, sangue, tá? Cruenta, tentativa vermelha. Então, a tentativa branca, o sujeito vai ali e tenta, usando todos os meios que ele tem ao alcance dele, mas ele não consegue atingir. O sujeito deu 6 tiros, mas não acertou nenhum, mas ele queria acertar aquele cara. Tentativa branca. É diferente de tentativa vermelha ou cruenta. Lembramos que tentativa branca é tentativa incruenta. Tentativa vermelha é tentativa cruenta. Crua, vermelha. Vamos lá. Então essa primeira está certa. Você tem a certa aqui, todos são corretos. A 1 está correta? Pode ser essa. Mas não pode ser essa aqui. Você falou apenas. Se a 1 está correta, né? Apenas 2 e 3 estão incorretos. Cuidado com essas questões quando falo isso aqui. Se falou que a 1 está incorreta, essa questão da alternativa E não pode ser marcada. Vamos lá. O 2 aqui. Constitui-se como sendo o único elemento constituidor da tentativa
único elemento constituidor da tentativa, a interrupção da execução por circunstância alheia da vontade do agente. Mas não tem dolo? Não tem outros elementos da tentativa? Está errado isso aqui. Então, a 2 está errada. Então, a 2 não pode estar correta. Isso aqui está incorreta, porque a 2 tem que estar incorreta. Tá certo? E onde tiver 2 também, ó, pode ser essa aqui. Pode ser a C, pode ser a D. Vamos lá, 3. Nos crimes pré-dolosos não se aceita a tentativa. Gente, crime pré-doloso de fato não aceita tentativa. Dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente. Não posso ter tentativa no crime pré-doloso. Por essa consequência, isso aqui está correta. Então, se a 1 e a 3 estão corretas, 1 e 3 estão corretas. Tá certo? Então, não posso marcar essa aqui. Antes de ver o número 4, eu já consigo marcar a letra C como correta. Mas vamos lá ver a 4. A pena por crimes tentados é a mesma do crime consumado, diminuída de 1/4, gente? Não, de 1 a 2/3. Está errado isso aqui, tá? Vamos lá ver se é a letra C. É a letra C mesmo. Vamos lá para lembrar o que é tentativa. Tentativa perfeita acabada, crime falho. O agente... Opa, eu acho que tem um antes aqui. Não passa batido, não. Vamos lá. Crime tentado. Artigo 14. Disse crime tentado... quando o agente iniciar a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente quer, mas não consegue, né? Por quê? Porque circunstância alheia. Alguém impediu, acabou a munição do revólver, assim vai. A pena da tentativa, salvo disposição em contrário, ela vai ser a pena do crime consumada, diminuída de, como a gente já disse, de 1 a 2/3, e não de 1/4, tá certo? O que é a tentativa branca ou incruenta? Incruenta. Olha só, o alvo ele não é atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o sujeito está lá com as munições, igual eu falei, deu os tiros, ele não conseguiu acertar nenhuma. Ruim de tiro aí. Então pode ser uma tentativa branca? Pode ser uma tentativa branca. Agora, o que é a tentativa vermelha ou cruenta? É aquela que o alvo ele é atingido. Lembremos que quando a gente fala de cruenta, carne crua é o quê? Vermelha. Então, tentativa vermelha e cruenta é a mesma coisa. Por fim, vamos lembrar, só para a gente não ficar fora de alguns conceitos aqui, tentativa perfeita acabada ou crime falho, são 3 acepções da mesma situação. O agente pratica todos os atos executórios, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Fechou? Já a tentativa imperfeita e inacabada, o agente não pratica todos os atos executórios, que ocorrem por circunstâncias alheias à sua vontade. A execução do crime, ela é o quê? Ela é interrompida. Fechou? Nesse ponto, a gente tem como elementos da tentativa o início da execução do crime, início da execução, não somente o início da execução do crime, mas também não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e também dolo de consumação. Fechou? Gente, lembremos que o crime pré-doloso não aceita tentativa, mas tem outros crimes também que não aceitam tentativas. E eu gosto de memorizar isso com um bizuzinho que eu dou para vocês. Qual que é o bizu que eu dou? Vamos lá. Primeiro que vários crimes não aceitam tentativas. Quais são eles? Eu lembro de chope culposo mais crime de atentado. Uma forma que eu achei. Poderia ser, tem alguns que colocam chope com 3 letras C. Também é possível. Mas vamos lá, eu memorizei desse jeito, passo para vocês desse jeito. Chope culposo. Quais são os crimes que não admitem tentativa? O primeiro C, contravenções penais. O H é de crimes habituais. O O é de crimes omissivos, lembrando que são só os crimes omissivos próprios ou puros aqui. O U é de crimes unissubsistentes, porque são só um ato, então não teria jeito de ter tentativa deles. Crimes pré-dolosos, aí letra P. Crimes culposos também não aceitam tentativas. E, por fim, crimes de atentado. Fechou, pessoal? Com isso, desejo a vocês excelentes estudos. Espero que a gente se encontre, certamente vai se encontrar nas próximas aulas. E mantenham o foco, mantenham os estudos em dia, porque a vitória de fato só depende de vocês. Fechou? Até o próximo encontro, gente. Até mais. Tchau.